Você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 26 a 30, na sequência da nossa série de sermões em Romanos, e a minha oração é que Deus possa falar com você, possa animar o seu coração, possa consolar, possa também guiar a toda a verdade. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que trecho temos diante de nós, um trecho conhecido, importantíssimo, muito citado. Talvez nem sempre dentro de um contexto, e eu já vou explicar por quê. A esperança de futuro do cristão, meus irmãos, e a gente viu isso na semana retrasada. E que esperança é essa? O nosso futuro e o futuro de uma criação redimida é um fundamento que nos habilita para lutar no dia a dia, para enfrentar os desafios que a gente tem aqui e agora. Essa esperança de futuro do cristão nos traz confiança. Nos versículos que acabamos de ler, Paulo vai nos indicar duas pedras fundamentais para essa confiança. Eu queria que você prestasse atenção no que Paulo vai dizer aqui. A primeira diz respeito a sermos auxiliados naquilo que desconhecemos. Versículos 26 e 27 nos dirão exatamente isso, que em nossa fraqueza o Espírito Santo vai interceder. Mais do que isso, quem sonda os corações vai interceder também em nosso favor, no versículo 27. Os dois versículos falam sobre intercessão. Quer dizer, vamos ser auxiliados naquilo que a gente não conhece. Mas há um segundo fundamento importante aqui, que é sabermos também que estamos sendo ajudados, conforme esses versículos nos ensinam, de 28 a 30. O Espírito Santo, Deus Pai estão envolvidos diante do nosso dia a dia, que não é bom, das notícias que não são boas, do momento do país, que não é bom, e do mundo, por que não dizer? Primeiro, Paulo aponta para a obra do Espírito Santo quando a gente não tem palavras para orar. Quantas pessoas nos procuram dizendo exatamente isso? Pastor, eu não consigo orar. Não sei nem o que dizer. Ou a gente sente que o teto está baixinho, né? Nossa oração parece que não sobe, parece que não tem ninguém ali ouvindo. Mas também
Paulo aponta para a obra do Deus soberano em todas as circunstâncias da vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É um trecho que está todo relacionado e não pode ser dividido em partes. Esses 3 itens aqui, queridos, esperança futura, o auxílio do Espírito Santo e a obra de um Deus soberano em nossa vida, formam os alicerces para essa sessão extraordinária que vem na semana que vem, do versículo 31 até o final. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A passagem aqui é o fim da resposta de Paulo àquela pergunta: como enfrentar sofrimentos e tentações da vida com confiança, com segurança e ainda tendo a certeza de que valeu a pena lutar. Sim, porque muita gente jogou a toalha. Aliás, muita gente, olhando a situação da própria igreja, desanimou. Não precisa ser uma outra comunidade, é só olhar para a nossa comunidade local. Ela tem defeitos, ela tem problemas, ela tem gente. E se você não tem uma visão adequada, cristã, cristocêntrica da obra de Deus, você pode desanimar, se frustrar, se decepcionar. Então Paulo continua dizendo que vale a pena, e ele dá fundamentos para essa sua colocação aqui. Veja o versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda. Ou seja, por que da mesma maneira? Como nossa esperança nos ajuda, os versículos anteriores nos dizem isso, de 23 a 25, Paulo está terminando aquele trecho falando de esperança, que a gente precisa ter esperança. Aqui agora, no versículo 26, o Espírito também age e nos ajuda. Ele faz isso nos socorrendo em nossas orações. Há ocasiões em que a gente não sabe como deve orar, versículo 26. Não sabe o que pedir. Ou como pedir. Os cristãos realmente têm até o desejo de orar, mas às vezes não têm palavras para dizer, porque às vezes os problemas pessoais são difíceis, profundos. Pode ter havido uma perda pessoal. Ou estamos lutando com uma decisão que pode transformar a nossa vida. Uma decisão séria. Ou a gente está se dando conta dos nossos defeitos e fracassos e tende a perder a esperança. Todavia, quando o vocabulário humano se mostra insuficiente, meus irmãos, o mesmo não acontece com a linguagem do Espírito Santo. O texto diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Tem uma obra misteriosa do Espírito Santo na vida da sua igreja. E essa pessoa não é domesticável. Essa pessoa não pode ser enquadrada como às vezes a gente tenta fazer, vestindo ela com uma camisa de força. O Espírito Santo impulsionou a igreja desde sempre, revigorou a igreja. A gente tem que ter muito cuidado com esse tema em nossos dias. E nós, Igreja do Caminho, queremos descobrir exatamente o papel do Espírito Santo na vida da igreja cristã, para a gente não ficar em extremos equivocados. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Quando nos sentimos fracos demais para agir como filhos de Deus, ao nos aproximarmos com confiança do nosso Deus e Pai, meus irmãos, o Espírito socorre. Isso não quer dizer que você é imaturo para ouvir esse tipo de verdade, apenas que você é humano e pecador. Eu não sei, tem pessoas, parece que acham que esse é um tema próprio de pentecostais ou de gente que não tem uma intelectualidade cristã bem desenvolvida. É um equívoco.
pensar desta forma. Quando nos sentimos sem palavras para orar, meu irmão, minha irmã, não precisamos achar que não podemos orar. E às vezes é alguém que estende o seu braço, sua mão, coloca sobre o nosso ombro, ora com a gente. Mas mais do que isso ainda, o Espírito Santo que nos habita, intercede por nós. Isso é incrível. Além disso, nunca devemos sentir que não podemos orar por acharmos que não sabemos o que devemos orar. Veja o versículo 27. Enquanto o Pai sonda os corações, ouvindo os gemidos debaixo de nossas palavras mal formuladas, o Pai que sonda os nossos corações, que conhece nossas afeições e até os motivos por detrás dos pedidos, faz com que o Espírito interceda pelos santos, segundo a vontade de Deus. Vejam, 2 textos reforçando a preocupação do Espírito, a presença do Espírito, a intercessão do Espírito, não só porque a gente não sabe, mas para que Ele nos oriente a orar, ou a Deus fazer a sua vontade em nós. É por isso que temos que ter humildade. Eu não sou o tipo de pastor que acha que sabe tudo, que tem que saber exatamente tudo que a gente tem que fazer sempre. Eu acho que como igreja cristã e povo de Deus, e também como pastores, nós dependemos do Espírito Santo. Não me preocupo e nunca me preocupei em passar uma segurança para uma comunidade local em cima de uma suposta visão que Deus deu, mas me preocupei muito mais sempre em caminhar em cima das Escrituras. E nunca tive problema em dizer aqui ou acolá, não sei, vamos orar, vamos ouvir a voz de Deus. O Espírito nos capacita a orar em harmonia com o plano e os propósitos de Deus para o mundo e para o seu povo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente às vezes tem muito projeto. A igreja hoje ela está tão descaracterizada, ela está muito semelhante ao mercado corporativo. A gente tem visto às vezes mais CEOs do que pastores. E a maneira de a gente chegar a essa conclusão é só olhar como os pastores se manifestam, como agem, como pregam, e você acompanhar ao ladinho disso Jesus, como agiu com os discípulos, como ensinou e como pregou. Tenha isso como paradigma e como referência sempre. Não abra mão de imitar Jesus, de ter Jesus como teu modelo. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E é nesse sentido que precisamos daquele que vem glorificar Jesus, que é o Espírito Santo. Ele há de receber do que é meu e vai anunciar isso a vocês. Portanto, o Espírito nos capacita a orar em harmonia com os planos e propósitos de Deus para o mundo e para o seu povo. O Espírito nos faz gemer junto com a criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus, versículo 22. Enquanto a gente espera com paciência e ansiedade, versículo 18 de Romanos 8, a glória que há de ser revelada em nós. Vai acontecer uma mudança poderosa, gloriosa, e a gente não pode perder a esperança disso, meus queridos irmãos. O que a gente está vendo diante dos nossos olhos não é tudo. Portanto, o Espírito nos capacita a fazer orações que agradem ao nosso Deus e Pai, segundo a sua vontade. Vejam aqui, nossa oração, portanto, envolve as 3 pessoas da Trindade. Esses dias eu estava vendo um certo pastor pentecostal dizendo agora que ele só batiza as pessoas em nome de Jesus.
vira e mexe por não conhecer a doutrina cristã adequadamente, por não visitar o tema da Trindade, e às vezes até por não ler a Escritura adequadamente, a gente é pego aqui ou acolá com desvios da sã doutrina e que podem trazer consequências não as melhores. Vejam, clamamos ao Pai com confiança de filho quando a gente ora. E como é que a gente pode fazer isso? Veja o que Douglas Moo explica. Há alguém no céu, o Filho de Deus, que intercede em nosso favor, nos defendendo das acusações que poderiam ser apresentadas contra nós. 1 João 2 diz que Jesus é nosso advogado. Mas há também, conforme Paulo aqui nos ensina, um intercessor dentro de nós, o Espírito Santo, que intercede em favor de cada um de nós ao Pai durante as dificuldades, incertezas da vida aqui na terra. Então a gente tem Jesus intercedendo, a gente tem o Espírito intercedendo, e a gente tem o Pai envolvido nessa obra toda. Não há motivo para não orarmos, e nessa manhã a gente vai orar depois, de forma comunitária. Por mais que você seja novo convertido, por mais que você não saiba usar as palavras adequadas, e ninguém sabe. Quando a gente ora, tem alguém que intercede por nós. Veja, o Espírito nos socorre quando não sabemos como orar, versículo 26. Mas mesmo nessas ocasiões em que as palavras nos fogem, existe algo, diz Paulo, que o cristão pode ter certeza, versículo 28, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma palavra aqui de consolo e de conforto quando a gente pensa que está sozinho, que não vai ter êxito em nossa jornada. Temos uma promessa que transforma o modo de encararmos o que a vida tem de bom, de ruim. Temos uma promessa que nos ajuda a enfrentar os fracassos. Em primeiro lugar, essa promessa nos leva a gratidão e alegria. Mesmo pelas coisas boas, rotineiras da vida, meus irmãos. Veja bem, Paulo não diz que as coisas operam por si mesmas para o nosso bem, mas Deus é que faz os fatores da vida concorrerem para o nosso bem, o que é muito diferente. O deísmo é que diz que houve alguém lá, o relojoeiro, que deu início ao mundo, e depois o mundo, numa sucessão de causas e efeitos, vai se desenvolvendo e transcorrendo sem o auxílio dessa divindade. Isso não é a fé cristã. A fé cristã é sempre a convicção de um Deus transcendente, mas também imanente, presente, e que faz com que as coisas concorram para o nosso bem. Os cristãos não creem que o mundo é um lugar agradável ou feliz será a vida por natureza, sem intervenção de Deus, automaticamente. E é como a gente age muitas vezes, quando as coisas dão errado, a gente fica brabo. Por quê? Porque tinha que ter dado certo. A gente fica irado, indignado. Mas como? Porque na nossa concepção, tudo tem que dar certo. Muita gente fica chocada e desiludida pelas tragédias e crueldades da vida. Não é pouca gente. Mas os cristãos não deveriam ter essa postura, porque não esperamos que as coisas da vida concorram para o nosso bem por si mesmas. Quando vemos as coisas acontecendo de modo a nos beneficiar, é tudo por Deus, meus irmãos, é tudo por graça. É tudo por causa dele. Quando as coisas dão certo, os cristãos nunca deveriam dizer, claro, é assim que devia ser. Antes, deveriam louvar a Deus por isso. Portanto, é possível manter uma visão positiva da vida
sem ter uma visão adocicada, sentimentalista ou fantasiosa e iludida das coisas. Até para você não ter uma frustração maior. Então é Deus que faz com que as coisas concorram para o nosso bem, não são as coisas por si mesmas. Deus está presente na criação. Em segundo lugar, essa verdade do versículo 28 afasta o medo e a ansiedade quando tudo dá errado. Sabemos que nada deu errado de verdade. Se Deus opera em todas as coisas, sem exceção, quer dizer que seu plano inclui coisas pequenas e coisas grandes, coisas para nós com sentido e também coisas para nós aparentemente sem sentido. Todas as coisas. Afinal, não existe acaso. Veja Provérbios 16, versículo 33. O que diz esse texto aqui? Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Meu irmão, isso é fundamental você compreender. Deus está operando, inclusive, na moeda que é lançada para o alto. Isso deve levar a capacidade de cada um de nós relaxar, descansar, confiar. Não estamos nas mãos do acaso ou do destino. Eu sei que você confessa isso com a boca, mas às vezes o coração de você diz outra coisa. Se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, você pode perder tudo, vai dar tudo errado. Os gregos pensavam que até Zeus estava sujeito ao acaso, até Zeus. Mas nós não, meus irmãos. O universo não é um mecanismo governado pelo acaso, ele é governado por uma pessoa toda poderosa, e não é qualquer pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que o credo, nesse momento, é importante. Aqui. Não precisamos ter medo da vida e das circunstâncias. Isso nos ajuda a enxergar o propósito de Deus nas dificuldades, onde a coisa mais difícil é, se Deus está operando para o nosso bem em tudo, então vemos que tanto as coisas boas quanto as coisas más servem ao propósito de promover o bem em nossa vida. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque eu sei que há dúvidas a esse respeito. Estamos no versículo 28. Esse texto maravilhoso leva a uma dedução lógica feita pelo pastor e compositor John Newton no século XVIII. Olha o que ele disse: tudo que é necessário Deus nos envia, nada pode ser necessário naquilo que Ele retém. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus é poderoso. Portanto, se pensamos necessitar de algo bom, pode projetar o versículo 28. Que Deus tem mantido longe de nós, se pensamos que precisamos de algo que é bom e que Deus tem mantido longe da gente, na verdade a gente não precisa disso em absoluto. Isso também significa que se temos a sensação de que nossa vida foi arruinada por algo negativo, e quantos são aqueles que vivem presos nessa realidade, na verdade o que aconteceu tem um papel muito importante em sua vida, mesmo que tenha sido ruim naquele momento. Isso está ensinando, moldando, enriquecendo, tornando-nos mais humildes e assim por diante. Portanto, meus irmãos, o versículo 28 aqui nos ensina a olhar para os problemas da vida como parte do propósito amoroso de Deus para nós. Portanto, pare de se lamentar. Ou pelo menos pare de murmurar. E
e que você possa contemplar o cuidado amoroso de Deus em sua vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Os problemas da vida, claro, influem em nosso cotidiano e eles incluem o sofrimento. O versículo 28 nos mostra uma visão equilibrada que as pessoas raramente têm do sofrimento. Por um lado, há quem se desespere ao sofrer e diga: não tem nada de bom nisso, Deus me abandonou, Deus me deixou, fiz algum pecado. Esse texto nega essa verdade. Mas tem um outro comportamento oposto daquela pessoa que cultiva o sofrimento e que acha que é mais piedosa porque ela sofre. Eles veem o sofrimento como algo que lhes permite se sentirem mais nobres ou virtuosos do que outras pessoas. Isso é um problema. Todavia, o texto não diz que as coisas são boas em si mesmas, mas que Deus faz com que as coisas concorram para o nosso bem. Isso é diferente. Você não é chamado a amar o sofrimento, mas entender no sofrimento o amor de Deus. As dificuldades não devem ser apreciadas ou acolhidas, a não ser quando elas são enxergadas numa perspectiva cristã, porque elas não são boas em si mesmas. Diramos que a morte é boa em si mesma? Vamos a um sepultamento e vamos louvar a morte? Não, ela tem algo a dizer, tem, mas ela não é boa em si mesma. Ela é uma interrupção da vida, ela é um incômodo, um último inimigo a ser vencido. Paulo diz. A pergunta toda é: o que as coisas ruins podem servir para o bem? Em terceiro lugar, nesse texto, nos é dada a confiança de que não podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Isso aqui não é para você ficar inativo e ser negligente. Mas você não pode estragar os bons planos de Deus para você. Isso é muito poderoso. A palavra toda significa todas mesmo. Ou seja, inclui até a nossa recaída e nosso pecado. Ora, o pecado é sempre ruim, sempre coisa terrível, e sempre viveremos para lamentar as suas dolorosas consequências, e alguns sabem disso muito bem. Porém, Deus é tão grande que entrelaça o pecado no bem final que nos advirá. Porque senão não haverá esperança para ninguém. Porque pecar a gente peca, falhar a gente falha, porque a gente é pecador. Se Deus não estiver acima, soberano e controlando todas as coisas, o que será de nós? Por isso o texto vai se encaminhar para o 31, à vista de tudo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus usa o pecado para mostrar aos cristãos sua fraqueza e fragilidade. E até trabalha com o pecado para salvar o seu povo. Isso não justifica nosso pecado, mas faz com que observemos como Deus opera através, inclusive, dele. De outro modo, como poderíamos imitar José ao dizer aos seus irmãos que Deus transformou o mal em bem quando os seus irmãos o venderam como escravo? Gênesis 50, 20 diz: planejastes o mal contra mim, e de fato fizeram o mal contra ele, porém Deus o transformou em bem. Olha que belo texto na relação com Romanos 8, 28. Deus transformou em bem. Deus faz tudo concorrer para o nosso bem. Todavia, a verdade de que Deus opera para o nosso bem não é uma verdade universal.
Versículo 28 de Romanos 8 explica isso para a gente. É fácil fazer vista grossa para o fato de que a promessa de que Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem é feita apenas àqueles que o amam, àqueles que são chamados. Ou seja, há dois modos de descrever o mesmo povo aqui, os cristãos, e ambos são importantes. Primeiro modo, somos chamados àqueles que o amam. Versículo 28. Geralmente se refere às pessoas que assumiram um compromisso de viver para Deus. Esse compromisso significa servir a Deus em reconhecimento do que Ele é, em apreço por aquilo que Deus é. Veja, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece ou os guarda, esse é o que me ama. A promessa aqui é dada para aqueles que o amam, no versículo 28. Meus irmãos, o amor na Bíblia nunca é meramente teórico e intelectual, nem sentimental e emocional, nem uma simples obrigação de vontade. Lloyd Jones comenta esse texto de João 14, 21. Aliás, de Romanos 8. Acredito que Paulo tivesse uma razão especial para o termo amam em vez de creem. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, em vez de creem. Uma das melhores maneiras pela qual podemos decidir de imediato se amamos a Deus ou não é por nossa relação na adversidade. Por nossa reação nos momentos difíceis. Muitas pessoas, quando as provações e tribulações se levantam, desistem. Elas se sentem decepcionadas. Então, Paulo se dirige àqueles que o amam, que amam a Deus. Mas Paulo, nesse texto, provoca então em nós uma reflexão. Se você ama por quem Deus é, assume um compromisso e suporta a dificuldade. Mas se está usando Deus por aquilo que Ele lhe dá, você pula fora quando chega o sofrimento. E esse é o meu receio, que a igreja tenha se degenerado a esse ponto. Ela se tornou uma vendedora de serviços. No momento em que cessa o pão, o povo vai embora. Se você usa Deus por aquilo que Ele lhe dá, diante do sofrimento, você vai embora. Por isso a palavra amor aqui faz todo sentido. Tudo Deus faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há uma outra forma nesse versículo 28 de descrever o povo de Deus para quem essas promessas são dirigidas. Os que são chamados segundo o seu propósito. É provável que essa frase não se refira a todos que ouviram o Evangelho, mas para todos aqueles que Deus chamou para serem filhos. Ou seja, ser chamado significa que Deus nos trouxe a um relacionamento com Ele. Como Paulo diz que a totalidade das circunstâncias da vida, quer dizer, todas as coisas concorrem para o bem somente daqueles que amam a Deus, existe a forte implicação de que não concorrerão para o bem dos que não o amam. Embora Deus seja bom, embora Deus faça o seu sol nascer sobre bons e maus. O texto diz que tanto as coisas boas da vida quanto as ruins têm um efeito sobre nós somente por causa de como Deus governa essas coisas e usa essas coisas em nossa vida. Portanto, parece que tanto as coisas boas quanto as ruins que acontecem com não cristãos podem concorrer para o seu mal. Como pode ser isso, você se pergunta? Paulo é muito direto ao afirmar em relação aos rebeldes, no capítulo 1 de Romanos, versículo 24, que Deus os entregou ao desejo dos seus corações. Romanos 1, 24.
Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o corpo entre si. Isso é espantoso. O apóstolo está afirmando que um dos piores castigos que Deus dá às pessoas é permitir que elas cumpram os desejos do seu coração pecaminoso. Cuidado então com a obstinação. E agradeça a Deus quando Deus diz não, por uma coisa que você quer muito. Os piores castigos que Deus dá às pessoas é permitir que elas cumpram os desejos pecaminosos dos seus corações. E às vezes a igreja pode ser um lugar em que isso é fomentado. Quando, por exemplo, a gente promete riquezas, sucesso, vitória sempre, a gente está sendo um lugar contraproducente, porque a gente está dando valor àquilo que no reino de Deus tem muito menos valor. E a igreja, às vezes, ajuda pessoas avarentas a ficarem mais avarentas ainda. Isso é incrível. Conforme esse texto, Deus deixa as pessoas receberem o que elas desejam. Isso significa que as coisas boas são ruins para aqueles que não amam a Deus. Por quê? Porque fora de Deus as pessoas sempre terão a ilusão de que venceram por conta própria, de que estão no controle da sua vida, de que não precisam de Deus. Pelo menos as circunstâncias ruins despertam os cristãos para a nossa verdadeira humanidade, meus irmãos. E nossa real condição como criaturas totalmente independentes. Mortais. Entretanto, quando o coração incrédulo experimenta uma sucessão de êxitos e prazeres, isso às vezes reforça a ilusão de que a gente está no controle, de que a gente é imbatível. Podendo fazer com que os piores pecados do coração humano, orgulho, excesso de confiança e egocentrismo, cresçam e assumam o controle da nossa vida. Ilusão. Portanto, no caso do incrédulo, as circunstâncias boas podem endurecer e enganar. Melhorar no emprego, melhorar de renda. Pode promover o caráter fraco, não forjado. Pode fortalecer o egoísmo, orientar a pessoa para um desastre ainda maior. Para os que creem, circunstâncias ruins, ao contrário, podem nos fazer submissos. Pode nos educar. Podem desenvolver em nós um caráter forte, compreensivo, compassivo. E, acima de tudo, fazer com que nos pareçamos mais com Cristo. E aí agora você começa a pegar em que contexto Deus faz com que tudo concorra para o nosso bem, em que seção nós estamos. Olha o versículo 29. Qual é o contexto desse bem? As circunstâncias boas podem ser terríveis para você e as más maravilhosas. É um paradoxo. Paulo experimentou isso por experiência própria. 2 Coríntios 12, versículo 6, veja o que ele escreve. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Adiante. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Existe um provérbio muito conhecido que se aplica aqui. O mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. Em outras palavras, o que torna uma vida boa não é um conjunto particular de circunstâncias, mas como o nosso coração interage com as circunstâncias.
Ou seja, pare de reclamar. Por si mesmo, esse é um princípio importante para entendermos e vivermos a vida no nosso dia a dia. Não é tão importante mudar nossas circunstâncias como você pode imaginar. É muito mais importante mudar a atitude do coração e aprender diante da adversidade. Só se crermos e meditarmos na passagem de Romanos 8:28, aplicando a nossa vida, seremos capazes de experimentar o triunfo e o desastre, lidando com ambos do mesmo jeito. Deus trabalhará e fará com que ao final concorram para o nosso bem. Quantos dizem amém para isso? A confiança que temos repousa em nossa esperança futura, então. Repousa na obra interna do Espírito e na obra soberana de Deus para o nosso bem, fazendo com que tudo concorra para o nosso bem. Mas agora, fundamental, o que é esse bem? O que podemos esperar confiantemente ver Deus fazer em todas as coisas para o nosso bem? Os versículos 29 e 30 dão resposta. Mostram-nos que a definição divina de bem é maior e mais elevada do que a nossa tende a ser. Eu queria que você me ouvisse muito agora. Porque quantas vezes esse texto é citado, né? Deus faz tudo concorrer para o meu bem. Que bem é esse? A palavra, pois, aqui no versículo 29, conecta os versículos, mostrando a conexão que há entre o 28, o 29 e o 30. Portanto, os versículos 29 e 30 são a explicação de qual é, na verdade, o propósito de Deus, o que Ele está fazendo em todas as circunstâncias da vida, a nosso favor. Por que Paulo acrescentou os versículos 29 e 30 em vez de deixar apenas o 28? Porque o versículo 28 não pretendia dizer que quando temos problemas, tudo acabará ao fim dando certo, num sentido genérico, abstrato. Não, esse bem está mais definido. Em vez disso, Paulo afirma que tudo acontece conosco, está acontecendo e cooperando para a nossa santificação. Para a nossa salvação final e definitiva. Olhe para esse texto e interprete ele bem. Tudo colabora a fim de que sejamos, versículo 29, conformes à imagem do seu Filho. Gente, não tem como tirar essa promessa desse contexto aqui. Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Me dá trabalho, me dá salário aumentado, promoção na empresa, até uma cirurgia plástica para melhorar a fachada. Me dá filhos. Tudo isso pode até ser verdade. Mas o bem final aqui é transformar você à imagem de Jesus. Onde está o nosso foco hoje? Tudo colabora a fim de que sejamos conformes à imagem do seu Filho, versículo 29. Isso nos mostra que o bem que Deus está sempre operando em nosso favor é a transformação do nosso caráter. Imagina se a gente perde isso de vista. Começa a ir na igreja para receber um milagre sempre. Não é que Deus não faça, claro que Ele faz. Não é que Deus não põe em liberdade os algemados, claro que Ele faz. Mas a salvação, lembre-se dos outros sermões, é uma salvação que te chama a santificação. É uma libertação para você ser filho de Deus, se preparar para o novo mundo que Deus vai fazer. Não é uma salvação para você apenas ser filho, mas é uma salvação que Deus dá para ser o teu Pai, teu Senhor, e você ser o povo dEle, a imagem dEle. Ou seja, Deus está ou quer nos fazer, ou quer com que tudo concorra para nos tornarmos mais amorosos, nobres, verdadeiros,
sábios, bons, alegres, humildes como Jesus. Portanto, é de extrema importância ir até os versículos 29 e 30 antes de lermos o 28. E esse é o problema da igreja que vive de versículos. Quando isso foi feito no segundo milênio da era cristã, a ideia era encontrar os textos, mas a gente fez disso uma separação contextual. Fatiou, acabou com os contextos e passou a viver de caixinha de promessa. E entendeu mal as Escrituras. Algumas pessoas leem o versículo 28 como se ele ensinasse que Deus dá mais coisas boas ou tipos diferentes de circunstâncias aos cristãos do que aos não cristãos. Isso não é verdade. Paulo não está dizendo isso aqui. Ele não está prometendo aos cristãos uma vida mais fácil e mais confortável, não. E é por isso que muita gente corre, ou vai buscar uma igreja, um pastor que diga isso para ela. Não está dizendo que os cristãos terão um percentual maior de circunstâncias agradáveis em relação às desagradáveis, comparando-se com os não cristãos. O que Paulo diz, isso sim, é que todas as coisas, o mesmo conjunto de coisas que acontecem a cristãos e não cristãos, são usadas por Deus em nosso coração para que sejamos ensinados, nos tornemos humildes e sejamos moldados à imagem de Cristo. Você entendeu isso, meu irmão? Isso é um desafio. Porque dependendo da nossa visão de objetivo, de futuro, de propósito de Deus para nós, isso não está no nosso horizonte. A gente pode ter no horizonte vir à igreja, resolver os nossos problemas de ansiedade, resolver os nossos problemas de casamento, de emprego, de moradia, e acabou. E a gente não está com um horizonte cristão, desculpe. O nosso horizonte cristão é que desse mundo pecaminoso e todos os seus reflexos, Deus vai tirar um mundo novo. E Ele já começou a fazer em nós o que naquele mundo novo vai ser pleno. E nós somos os primeiros a testemunhar a esse mundo caído as boas novas do que Deus vai fazer no novo. Nós somos esse luzeiro no mundo escuro. Por isso que a gente é sal da terra e luz do mundo. Porque a gente, de alguma forma, anuncia nesse mundo caído os primeiros sinais do que vai ser pleno no mundo por vir. Como dissemos antes, as mesmas circunstâncias causarão efeito diferente sobre aqueles que não creem. Portanto, o propósito de Deus para toda a história é visto nessa frase, versículo 29, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, é uma declaração espantosa. Ela nos ensina que, em primeiro lugar, Deus está nos conformando. Isso significa que Ele tem um desenho mestre ou uma fórmula definida, que é a do seu Filho, e agora toda a circunstância é projetada para formatar, polir, amolecer, suavizar, esculpir, enquadrar, moldar, construir segundo esse desenho mestre. Ele nos está derramando no molde da perfeita grandeza de Cristo. A ideia de conformar não implica semelhança superficial, imitação de superfície, mas uma coisa completa. Estamos sendo refeitos, meus irmãos, por dentro e por fora, desde os nossos desejos mais profundos. É uma semelhança de essência. 2 Coríntios 3,18 nos diz um pouco a respeito disso. Todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Olha a relação aqui com o mesmo tema, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. E nós seremos os seus irmãos, o versículo 29 de Romanos 8 nos diz. Não fomos apenas adotados legalmente, queridos irmãos, pela obra de Cristo na cruz. Nós também recebemos semelhança familiar. Não é só no sentido legal que você foi adotado como filho e tem todas as heranças envolvidas numa adoção. Você também recebe semelhança familiar. Creia nisso. Aprendemos que ao nascermos de novo, recebemos natureza de Deus, do Espírito dele. 2 Pedro 1:4 diz que participamos da natureza divina. Por meio das circunstâncias da vida, portanto, Deus está desenhando isso, moldando-nos em irmãos e irmãs de Cristo. Não faça o movimento contrário, se afastando dos seus irmãos e de Jesus. Ao contrário, caminhe na direção do plano que Deus faz cooperar tudo para esse alvo. Veja o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O texto ainda continua dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Você está entendendo do que a gente faz parte? Você está percebendo o plano envolvido com a nossa criação e redenção? Você está entendendo o que Deus quer fazer cooperar para o nosso bem? E em que sentido esse bem existe? Como a gente tem outros alvos hoje, mesmo na igreja cristã. Por fim, Lloyd Jones escreveu: em última análise, a prova de uma abordagem correta dessas doutrinas é que você encontre nelas o maior estímulo à santidade e à santificação. Se você não encontrar na doutrina cristã estímulo à santidade e à santificação, tem algo errado na sua origem. Se sua fé nessas doutrinas não o tem levado à santidade, você pode estar numa situação perigosa, sem o quadro completo, sem entender o que Deus está fazendo. Quando a adversidade vem, você pode tender a reclamar e até duvidar da presença dele, quando na verdade ele está bem presente, mas quer trabalhar com o seu caráter, com a sua vida, com a sua família. É o oposto. Assim como Jesus foi chamado de Belzebu pelos religiosos e era Deus, às vezes o bem de Deus está bem pertinho da gente e a gente enxerga como mal. Por isso, nessa manhã, eu oro para que essa palavra, para que o Espírito de Deus, para que Deus mesmo, que faz tudo concorrer para o teu bem, visando você se tornar conforme a imagem de Jesus, que ele se cumpra em teu lar, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida da igreja, na relação entre os irmãos, na vida entre os jovens, na vida de cada um de nós. Que
Deus nos ajude nos dias de hoje, não só a nossa comunidade, mas outras igrejas cristãs por aí afora, a não perderem esse foco, esse propósito maior, que é o que nos dá alimento para a gente, no aqui e agora, entregar esforços, investir tempo. Porque se a gente não tem esse pano de fundo maior e esse alvo maior de um Deus que faz tudo, tudo é tudo, concorrer para o nosso bem, leia-se, nos tornando a imagem do seu Filho. Além de a gente não entender o que Deus está fazendo, quem sabe esse processo em cada um de nós acaba ainda por ser retardado. Eu queria orar com você nessa manhã. Baixa a tua cabeça.